Josias de Souza, do UOL, disse que o discurso de Lula na ONU foi um resgate estético. É uma graça esse tipo de comentário que vai por aí pelas redes e principalmente num portal como o do UOL. Não vou me permitir aqui dar vênia ao Josias, esse grande colunista que fala pelo UOL, eu aqui com os meus 700 e poucos acompanhantes, quando acompanham, mas vou me permitir como cidadão e como alguém que sempre está às voltas com as coisas da rede, discordar. Não, Josias, não foi apenas um resgate estético. O discurso de Lula na ONU é de uma elegância, é de um alcance que é próprio de um estadista. Lula manteve um tom firme, Lula manteve um tom de posicionamento em favor de um caminho socializante para o planeta. Ele não apenas falou de questões da política internacional, falou também da nossa vida, mas sobretudo, quando Lula discursou, ele falou de coisas que envolvem o mundo, o interesse do mundo, não só do ponto de vista político ou do jogo da geopolítica, mas sim do interesse humano global. Um discurso que orgulha, traz orgulho a quem realmente não quer ficar, digamos, em cima do muro para não desagradar a Faria Lima, para não desagradar a burguesia que vai até o portal do UOL e que ao mesmo tempo não tem como dizer nada contra esse discurso extraordinário de Lula, em contraponto à desgraceira caminho da feira que a gente teve que suportar de humilhação durante os 4 anos de governo do desgoverno do Bolsonaro e, claro, também daquele fraquejado Temer. Lula traz uma fala poderosa, uma fala que incomoda, uma fala que ataca todos os lados, e a gente vai, enquanto estamos mostrando aqui o vídeo do Lula de fundo, trazer os pontos que resgatamos desse discurso, que são importantíssimos. Se fôssemos comentar cada qual, poderíamos levar horas aqui falando, mas vamos passar por cima para que você, na rapidinha das notícias deste histórico 19 de setembro de 2023, tenha alguma noção do poder da fala de Lula, do que ele disse e do que ele deixou para o mundo nesta abertura da ONU em 2023. Vamos então ver as imagens do Lula falando e aqui eu comentando e trocando ideias com vocês. Vamos lá. Aí está Lula no início do seu discurso, mostrando-se sereno, a voz de vez em quando tanto quanto embargada. Lula, todos nós sabemos, teve questões aí com a região das cordas vocais, mas a sua voz continua vibrante, firme, convincente. E isso é que é importante. E, sobretudo, as ideias trazidas nesse discurso muito bem montado, escrito, com uma condição discursiva impecável. Impecável. Extraordinário. Não há o que dizer. E ele começa falando sobre o problema da fome, de que a erradicação da fome é um fracasso planetário, é um fracasso civilizatório, porque está baseado ou baseada numa desigualdade que permanece, que persiste no planeta. Nada mais socializante, nada mais de pensamento socialista, nada mais do que um pensamento de justiça social do que começar com esse problema gravíssimo que é a fome e a desigualdade na distribuição de renda no país. Depois ele vai para o problema da igualdade racial, que é uma luta que aqui no nosso país, sabemos, estamos estabelecendo depois desses anos de tendência nazifascista que se operou entre nós, e o resgate da igualdade racial verdadeira nas políticas públicas e na tentativa de fazer com que as diferentes condições étnicas, ou posições étnicas ou de origens étnicas do país tenham iguais oportunidades. Nesse mesmo tom ele vai dar atenção, diz ele, à vulnerabilidade das mulheres e população LGBTQIAP+. Vocês viram aí há pouco a cara do Lira, como que estivesse dizendo, pô, eu nunca vou ser como esse. E o presidente do Senado mostrando um interesse, mostrando uma atenção para as palavras de Lula, como se quisesse se situar e sintonizar com o que Lula diz. Pois é, então Lula vai reforçar a necessidade de atenção, a vulnerabilidade que as mulheres ainda têm no nosso país e a população LGBTQIAP+, que as políticas públicas no país estão sendo resgatadas depois de terem sido desbaratadas. Vai então depois dar um pulo para a questão ambiental, fazendo uma crítica aos 10% mais ricos que poluem o planeta, dizendo que eles precisam repensar suas políticas, porque os países emergentes como o Brasil estão com políticas de crescimento social, econômico, com matrizes energéticas que não poluem. E fala que este ano já foi conseguido alcançar aqui no Brasil 48% de evitação da destruição da nossa Amazônia, e que, dessa forma, os amazônidas, que incluem todas as populações, pessoas que vivem na região amazônica dos países que têm floresta amazônica, estão obtendo as vozes sobre este pedaço importantíssimo do planeta. Bom, ele também vai fazer uma crítica ao FMI e ao Banco Mundial, que com seus empréstimos privilegia, por exemplo, a Europa, mostrando a desproporção entre o favorecimento do FMI aos países europeus e aqueles países da África que buscaram empréstimos junto ao FMI e Banco Mundial com pequenas somas que lhes foram dadas. Ele diz que isto não é possível, que essa forma de pensar a distribuição de riqueza entre países se refletem nas políticas internas dos próprios países, preservando as desigualdades. E daí ele diz o porquê os BRICS aparecem, no sentido de estabelecer outra forma, outra lógica, outra ordem de cooperação econômica
nada que vá de encontro à lógica do FMI, do Banco Mundial. Aqui Lula dá um nocaute, um verdadeiro nocaute retórico, discursivo e lógico dentro desta atual ordem mundial, que ainda é dominada, claro, por agentes como o Banco Mundial e o FMI. Faz uma crítica fantástica, sintética, elegante ao neoliberalismo que é falido. Ele mostra que o neoliberalismo não conseguiu atender às demandas das necessidades da população mundial, somente para os mais ricos, e que a falência do neoliberalismo está dando vez ao surgimento de políticas de extrema-direita, de países com inclinação da extrema-direita na direção do nazifascismo. Defende a liberdade de imprensa e de combater as fake news. Ele defende que o Júlio Assange, pessoas como eles, representando a liberdade de imprensa, não podem ser caladas, não podem ser presas. Defende também uma nova composição do Conselho de Segurança da ONU, porque este atual Conselho da ONU, ele vai acabar por atender aos interesses dos seus membros mais fortes. E a gente imagina que ele esteja se referindo a Estados Unidos, Rússia e China, por exemplo, em que esses membros mais notórios, eles buscam expandir territórios ou derrubar governos. A crítica de Lula é fantástica. Uma crítica elegante, sem citar nomes, ele endereça, e todos nós sabemos para quem, esse tipo de situação da ONU que acaba reproduzindo nas instituições nacionais essas desigualdades e relações de poder. Relacionou todos os conflitos que estão atualmente em vigor, mostrando a necessidade da paz, justamente mudando a importância, a composição e o funcionamento de instituições mundiais como a ONU. Então Lula faz um discurso poderoso, elegante, sintético, pontual, cirúrgico. Não é apenas como quis minimizar o Josias de Souza e provavelmente outros aí da imprensa mainstream, da imprensa corporativa, um resgate estético. Um Lula composto em contradição ou em oposição a um Bolsonaro desqualificado. Não! Não é só nisso, é também nisso, mas sobretudo no discurso de um estadista. É nisso que nós, da esquerda, precisamos bater em cima. Lula é um estadista. Lula é hoje uma liderança mundial. Lula vai presidir o G20, as 20 economias mais importantes do país, a partir de dezembro. Ele disse que vai pretender fazer lá, para mudar a lógica do pensamento e da governança no mundo. Ele é o presidente do Mercosul e é o presidente do Brasil. As pessoas que estão dizendo por aí tolamente que Lula está abandonando o Brasil para poder aparecer mundialmente, é de uma mediocridade tal afirmativa, pelo amor de Deus. Ele tem gente para trabalhar aqui dentro, gente muito competente. Até o Alckmin, que é o seu vice-presidente, em quem ele está confiando a gestão quando ele está fora. Mas ele não perde a sintonia com o que está acontecendo aqui dentro. Ele tem nos principais postos de trabalho, gente da sua confiança, gente de qualidade. Então ele não precisa aqui estar gerenciando como se fosse um capataz cada passo que se dá. Porque a condução do país, sentimos, com todas as dificuldades que Lula enfrenta, inclusive na relação com este Lira, que aí vimos, feito um pacóvio, feito um sujeito meio perdido na noite, olhando Lula discursar, inclusive por causa de Lira e do seu Congresso e do seu Centrão. Tivéssemos nós um Congresso à esquerda, ou do centro para a esquerda, interessado no progresso do país, não veríamos as necessidades de Lula estar negociando com essa gentalha, com essa bandidalha. Estaríamos com avanços rápidos na direção da transformação do país em um país realmente com democratização da sua riqueza, dos seus bens e das suas oportunidades. Mas o povo elegeu este Congresso espúrio, esse Congresso canalha, que reflete o quê? A natureza de boa parte da população. E aí Lula tem que se haver com esse tipo de gente canalha para poder governar, porque senão ele não faz passar absolutamente nada. Mas Lula está acima disso, transcende isso e é preciso que se compreenda. Lula hoje é uma liderança mundial. Ele é uma estrela de natureza mundial. Ele é presidente do Brasil. Provavelmente será o melhor, continuará sendo o melhor presidente que já tivemos, talvez na história desse país. Provavelmente em toda a história. Mas ele hoje está transcendendo isso, porque é a sua tarefa. E ele está sendo chamado para exercer essa tarefa de mudança de uma lógica mundial na direção de uma socialização. Não é da implantação do socialismo mundial. Isto é impossível. Entendam, de uma diminuição das desigualdades, de uma programática da gestão nos países que pelo menos queiram mudanças efetivas com relação à sua população, no sentido de diminuir desigualdades e de dar anteparo às populações vulneráveis. E nisso o discurso de Lula é absolutamente maravilhoso e fantástico. Parabéns a você, Lula. Sei que minha voz aqui, minha imagem não chegará a você, mas parabéns, e realmente foi um discurso de um estadista do século XXI. Talvez de um estadista de muitos e muitos séculos. E a gente tem o orgulho de ter efetivamente este homem, idoso na idade, mas jovem, capacitado intelectual, social e moralmente, para falar sobre aqueles que precisam ter oportunidades de serem cidadãos de um país como o Brasil e do mundo. Um abraço e até uma outra oportunidade.